E aí, você é daquelas pessoas que tem vergonha de se manifestar em público? Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você estiver numa sala de aula, né? Você está estudando na sala de aula, ou se você está no seu emprego, lá no seu trabalho, e eles fazem uma reunião e você está participando dessa reunião. Aí você tem uma ideia boa, uma ideia bacana para apresentar para eles, né? Dentro daquele assunto que eles estão tratando lá, né? Você tem essa ótima ideia, mas aí você tem vergonha de dar essa ideia em público, porque tem muita gente e você acha que essa ideia sua pode ser uma idiotice, né? Ah, essa ideia, esse pessoal vai rir de mim aqui. Então você tem vergonha de expressar a sua própria opinião em público. Pois é, a história que eu vou contar tem muito a ver com isso. Era uma empresa que tinha o seu serviço era como se fosse os Correios, né? É uma empresa de fazer entregas. Só que essa empresa entregava revistas, fazia entregas de revistas, né, jornais, materiais para a gente ler. E o gerente dessa empresa reparou que estava acontecendo muito, que o pessoal estava abrindo os pacotes das revistas e lendo as revistas. Eles liam as revistas e depois colocavam no pacote de novo e fazia o fechamento daquele pacote mal fechado, né? Então estava acontecendo muito isso. As pessoas, os trabalhadores desta empresa estavam lendo as revistas e os jornais. Estava acontecendo muito isso. Aí esse gerente, então, decidiu fazer uma reunião, né, com toda a empresa, com todos, reuniu todos num grande salão, né, e fizeram lá uma reunião. E dentro dessa reunião, o gerente pediu para todos aqueles que tivessem uma ideia para reverter esse problema, para todos aqueles, qualquer um, desde o funcionário que ganhasse menos até o funcionário que ganhasse mais, qualquer um que tivesse uma boa ideia seria muito bem aceita para acabar com esse tipo de problema, né? Então foram surgindo várias ideias. Todos aqueles que tiveram as suas ideias foram ouvidos, né? Algumas ideias lá que surgiram era com relação a demitir, procurar saber quem eram as pessoas que estavam fazendo aquilo e demitir. Outra ideia era reforçar mais, né, os envelopes ou as embalagens das revistas, fazer um reforço maior para que a pessoa colocasse um lacre, né, para que a pessoa não pudesse retirar a revista ou o jornal para ler. Surgiram várias ideias. Quando chegou no último funcionário, que era o último funcionário da fila para ser ouvido, e o gerente perguntou para ele: e você, qual a sugestão que você tem? Aí ele parou e pensou, parece que ele estava meio assim sem jeito para falar. Ele tomou a decisão de falar, levantou a cabeça e falou assim: por que vocês não furam o olho de todo mundo que trabalha naquele setor? Aí todo mundo parou para olhar e todo mundo ficou boquiaberto com aquela sugestão que ele tinha dado. Todo mundo achou muito estranho, que era realmente uma sugestão muito esquisita, que ninguém imaginava que ele ia fazer aquilo. Ora, furar o olho das pessoas que trabalhavam no setor de entregas era uma ideia totalmente absurda, né? Pois é, mas foi baseado nessa ideia que esse rapaz teve que eles solucionaram o problema. Eles contrataram pessoas cegas para colocar no setor de entregas dessa empresa. Eles resolveram o problema de que os funcionários estavam lendo as revistas e, além disso, eles deram oportunidade para as pessoas deficientes visuais estarem trabalhando nessa empresa. Foram contratados cerca de 10 pessoas cegas para trabalhar dentro dessa área, e as pessoas que trabalhavam na área anteriormente mudaram elas de área, né? Foram transferidas para outro setor. Então, uma ideia que parecia totalmente absurda dentro daquela reunião, que todo mundo ficou de boca aberta, foi a única ideia que eles tiraram, né? Eles não fizeram o que a pessoa tinha falado diretamente, mas usaram aquela ideia para basear, né, na atitude que eles iriam tomar para resolver o problema do setor de entregas daquela empresa. Então, se você tem uma ideia, não tenha medo de falar. Se você está numa reunião, se você está na escola, num trabalho de escola, se você tem um pensamento, se você solte a sua voz, fale aquilo que você sabe, que você conhece, que você entende, dê a sua ideia,
por mais ridícula que pareça na sua cabeça, alguma coisa de proveito ela pode ter, né? Então bote a sua ideia para fora. Se você tem uma ideia para tentar melhorar alguma coisa, muitas vezes você acha que a sua ideia é uma ideia tola, mas no caso, igual pareça na sua cabeça, alguma coisa de proveito ela pode ter, né? Então bote a sua ideia para fora. Se você tem uma ideia para tentar melhorar alguma coisa, muitas vezes você acha que a sua ideia é uma ideia tola, mas no caso, igual nesse caso dessa história, parecia uma ideia idiota, mas foi a ideia que eles utilizaram para ser usada na empresa. Então tome coragem, né, no seu trabalho de escola, na sua empresa, no seu trabalho. Se você é aquela pessoa retraída, não tenha medo de mostrar a sua ideia, colocar a sua ideia nas reuniões, né, nas reuniões de escola, nas reuniões da sua comunidade, nas reuniões políticas. Se você tem uma ideia, bote em prática, não fique com vergonha.